Meus queridos amigos, a passagem das Escrituras Sagradas para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, nós leremos do versículo 8 ao versículo de número 9, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, estas palavras de Pedro pelo Espírito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Bem, o título deste estudo nesta tarde, deste sermão, é a maneira como Satanás opera, é a respeito da maneira como o maligno opera, os estratagemas, os ardis, as ciladas de Satanás hoje, ao longo da história, contra o crente individual e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, esses sentimentos de Pedro, você consegue ouvir a reverberação deles lá em Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo diz assim, a partir do versículo 10, a segunda metade: para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Os ardis de Satanás, na verdade, no grego, precisamente traduzido seria a mente, a maquinação, os pensamentos, porque não ignoramos a maneira de raciocinar, de maquinar, de pensar de Satanás. Nós não ignoramos as suas estratégias, diz Paulo, reverbera Pedro e toda a palavra de Deus. Nós não ignoramos, queridos amigos, mas se como crentes nós ignoramos, então, meus queridos amigos, se nós colocamos de lado e nos esquecemos que há um inimigo de almas, e que ele trabalha constantemente, incessantemente contra a igreja, contra o crente, bem, então nós nos tornamos presas fáceis na mão de Satanás, para as suas tentações, debaixo do seu alvo, e somos guiados por suas tentações. Aqui está então, na palavra de Deus, tremendas admoestações para a vigilância, para o cuidado, para a atenção, porque não ignoramos os seus ardis, mas se nós ignoramos, então nós nos tornamos presas fáceis, e a nossa santificação é impedida, a obra do Senhor é impedida, a reunião do povo de Deus é impedida, porque é contra estas coisas que Satanás trabalha, opera, planeja. A comunhão do crente com Deus, a adoração dirigida a Deus, a obra do Evangelho, a expansão do reino de Deus neste mundo, nós não podemos ignorar, nós não podemos ser dormentes diante dos ataques de Satanás, agir de maneira desapercebida. E aqui está uma demonstração à vigilância, porque não ignoramos, nós não ignoramos os seus ardis. Bem, há muitas advertências na palavra de Deus sobre a maneira como o maligno opera. Há muitos comandos à vigilância, há muitas exortações a estar desperto, acordado, atento, reunir a mente, reunir os pensamentos que vagam, despertar a si mesmo em relação a estas questões. Há muitos, nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 6, 11, sobre as astutas ciladas do maligno. No versículo 16 nós lemos sobre os dardos inflamados, incendiários do maligno. Em 1 Pedro, capítulo 5, nos é comandado a permanecer todo o tempo sóbrio, vigilante, porque o nosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Mas em 1 Pedro, nesse nosso texto, ele é descrito como leão, rugindo, bravio, feroz. No livro de Apocalipse, ele é descrito como um monstro, um dragão terrível, que busca destruir e engolir. Um leão, um dragão, isso fala sobre a ferocidade do inimigo. Ele é descrito como uma cobra, pelo seu poder de envenenar, de corromper a igreja, de corromper crentes, de corromper a adoração. E assim, se existe um maligno que é retratado como uma serpente, então ele está trabalhando para corromper a adoração, para corromper a santificação do crente em igrejas locais. Em Efésios capítulo 4, 27, nós somos comandados a não dar brecha, a não dar lugar, espaço, brecha ao diabo, isto é, a não entrar em situações, meu irmão, locais, ensino, contextos, que dê brecha ao diabo, às suas tentações,
ao seu ensino, ou o que quer que seja. Paulo escreve em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, 7, dizendo: cuidado com o laço do diabo, as arapucas no teu caminho ele irá colocar. Assim nós temos uma figura muito clara na palavra de Deus. Este inimigo, ele é operante, ele é real, ele é operante, ele tem estratégias, ele é como uma cobra, como um leão. Nós não podemos dar espaço, nós devemos estar atentos aos seus laços. Nós somos comandados a vestir toda a armadura de Deus em Efésios 6. Assim nós estamos atentos ou nós estamos dormindo. As artimanhas de Satanás, a maneira como ele opera contra o crente, são coisas reais. São coisas que estão diante de nós a cada dia da semana, tentando impedir a nossa comunhão com Deus, tentando impedir a obra da igreja reunida para avançar o Evangelho, tentando manchar e macular a nossa comunhão com o Senhor, a adoração, o povo de Deus. Estas coisas são operantes, porque o nosso inimigo é um inimigo operante. Assim a palavra de Deus diz: nós não podemos negar, estar desapercebidos dos ardis, das maquinações, dos planos. É necessário compreender os tempos, é necessário compreender como o inimigo opera. É isso que Paulo quer dizer, não negar os ardis de Satanás. Sim, claro, por um lado nós devemos evitar aquele extremo que caracteriza alguns cristãos que vivem em terror de Satanás, em medo contínuo. Eles pensam em Satanás como uma espécie de divindade, quase uma espécie de divindade. Aqui está Deus e aqui está Satanás numa briga constante, pede igualdade, não é? Esse dualismo espiritual, Satanás lutando com Deus, Deus lutando contra Satanás. Às vezes você não sabe quem está ganhando, quem está mais forte, coisas sobre essa. Não, de maneira alguma. Pessoas que vivem sob o estigma do medo, continuamente apavorados com Satanás. Nós devemos evitar esse extremo, porque a palavra de Deus nos diz que Satanás já foi condenado e a nossa vitória em Cristo é garantida. Assim nós devemos temer mais a Deus do que a Satanás. Todavia, por outro lado, nós devemos evitar o extremo igualmente perigoso de não tomar o inimigo com seriedade, como se ele não estivesse trabalhando, como se não existissem demônios e o inimigo. Ambos os extremos são condenados na palavra de Deus. Ouça essas palavras no versículo 10 ao versículo 11, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Que palavras tão tremendas, não é? Eu gostaria de considerar nesta tarde um número de ações ou um número de maneiras descritas na palavra de Deus sobre como este inimigo de almas, este inimigo do povo de Deus opera. Como ele opera contra o crente individual e como ele opera contra a igreja de Deus. Mas antes de falar, de tocar nisso, eu preciso tocar em uma questão à parte que tem trazido grande confusão no meio evangélico. A questão das possessões demoníacas e do exorcismo, da expulsão de demônios. Essa é uma das coisas que mais marca o telepentecostalismo em nossos dias. Há muita confusão em torno deste assunto, sobretudo vindo do meio pentecostal, neopentecostal. A pergunta é: em caso de possessão demoníaca, o que fazer? Como agir? É o exorcismo, como realizado no meio pentecostal, algo bíblico, algo correto? Veja, a questão não é se funciona ou não funciona, a questão é questão de verdade. É algo bíblico? É algo correto? Tal prática, ela é ensinada na palavra de Deus e comandada à igreja ao longo de todos os tempos, o exorcismo evangélico, a expulsão de demônios. Bem, em uma situação de possessão demoníaca real, colocar o foco sobre o exorcismo é um grande erro, porque nós cairíamos na própria estratégia do maligno. Nós seríamos enganados por um dos seus ardis. Focar em exorcizar demônios, isso nos distrairia da verdadeira obra de Satanás, daquilo que ele está realizando. Eu gostaria de esclarecer, de clarificar isso aqui. Veja, nós aprendemos no Novo Testamento, sobretudo no livro de Apocalipse, que o foco de Satanás, a sua estratégia principal ao longo do período da igreja, do Novo Testamento até o final, não é possuir diretamente pessoas, entrar nelas. Por quê? Porque o seu poder tem sido limitado desde a vinda do Salvador.
A palavra de Deus nos diz que subindo Cristo aos altos, em Gálatas, levou cativo o cativeiro ou o cativador. O Senhor, Ele limitou, e esse é um dos grandes benefícios da ressurreição de Cristo para a humanidade como um todo, é que o poder de Satanás e seus demônios foi grandemente limitado. Não é o meu momento tocar nisso aqui, não é o foco do nosso estudo nesta tarde, mas eu devo mencionar algo. Com ainda a vinda de Cristo, a sua ressurreição, o poder ou a operação de Satanás foi tremendamente limitada neste mundo. Satanás já não está mais livre, como no Antigo Testamento, para possuir pessoas, muitas vezes, contra a vontade delas. Há um limite, nos é dito simbolicamente que ele foi colocado em uma corrente, Apocalipse capítulo 20, ao longo deste milênio. Assim, ele está limitado, ele não pode possuir uma pessoa contra a vontade desta pessoa. Não se engane aqui. Como um leão ou um cachorro feroz em uma corrente, ele consegue causar grande estrago e destruição dentro do limite onde vai essa corrente, se eu posso colocar nesses termos. Todavia, há um limite para essa extensão, esta ideia. Eu me resumo a dizer apenas isso. A estratégia do maligno na igreja, ao longo do período do Evangelho, é disseminar, é infiltrar na igreja e disseminar falsas doutrinas, falsos líderes, falsos irmãos, divisões. No mundo, ele opera levantando governos, líderes, criadores de opinião, influencers, influenciadores, para levantar a sociedade, a cultura contra os princípios da palavra de Deus e contra a igreja local. Na igreja, ele busca se infiltrar com falsas doutrinas, manchar a adoração, trazer o mundanismo para a adoração e a vida do crente, criar divisão, tornando a igreja uma igreja inoperante. Essa tem sido e esta é a estratégia principal de Satanás. E o salvo, o crente individual, ele busca distrair com tentações várias de todos os tipos para o pecado ou para uma vida infrutífera, estéril ao longo desta breve jornada, para não fazer nada, para dormir no uniforme. Ele causa dúvidas, distrações de todos os tipos. E nós vemos isso como nunca antes em nossa geração. Assim, queridos amigos, esse tem sido o foco do maligno ao longo do período da história e isso somente irá intensificar. Agora deixe-me dizer que a prática do exorcismo evangélico não é algo bíblico para a igreja. Marque isso. O Senhor Jesus Cristo, nem os apóstolos do Senhor, nem os discípulos do Senhor, eles nunca praticaram exorcismo. É muito importante compreender isso. O Senhor Jesus, com a sua autoridade, e os apóstolos tendo recebido diretamente do Senhor esta autoridade, eles expulsavam demônios como parte do seu ministério. Mas isso não é a mesma coisa que exorcismo evangélico, exorcismo católico, exorcismo que nós vemos em nossos dias. O que os neopentecostais e pentecostais e a Igreja Católica faz é a prática do exorcismo. Em Atos, abra comigo no capítulo de número 4, versículo 13 e versículo 14, nós temos aqui certos judeus exorcistas que tentavam praticar o exorcismo. O que eles faziam? Eles tentavam exercer a arte do espiritismo, ou a arte espírita do exorcismo, porque era isso que eles estavam fazendo na narrativa. Eles usavam o nome do Senhor Jesus Cristo em suas fórmulas verbais de exorcismo. Veja então Atos 19, 13 e 14. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Você observa, a impressão que Lucas nos dá aqui é que exorcistas eram popularmente conhecidos ali. Haviam muitos. Haviam exorcistas judeus, haviam exorcistas pagãos, e cada um possuía a sua fórmula verbal para tentar expelir o demônio do corpo de uma pessoa. E aqui nós temos alguns judeus incrementando a sua fórmula verbal, adicionando o nome do Senhor Jesus Cristo a esta fórmula, de modo a remover um espírito, um demônio, melhor dizendo, do corpo de uma pessoa. O próprio termo exorcismo aqui, ele traz essa ideia de palavras xamânicas,
xamã, não é? Palavras declaradas para um exercício espiritual ou místico, mas nenhum deles estava expulsando o demônio. Eles nem podiam fazer isso. Eles eram charlatões, e esse fato nós vemos aqui nessa narrativa, que eles tomam uma surra, não é? Desse endemoniado. Agora entenda isso. Exorcismo é aquilo que é praticado pelos líderes pentecostais, neopentecostais e católicos de nossos dias. Mas o Senhor Jesus, nem os apóstolos, jamais praticaram o exorcismo, porque exorcismo segue um protocolo. São certas palavras que são ditas, certa fórmula, e é isso que o exorcista faz. Ele invoca um poder que não é seu, através de certas declarações específicas, para através deste poder invocado por ele, exercer um poder sobre o mundo espiritual e remover esse espírito do corpo dessa pessoa. Entenda isso, queridos amigos. O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca fizeram exorcismo. Os líderes pentecostais, eles usam suas fórmulas verbais, nas quais o nome de Jesus é adicionado, ou termos como sangue de Jesus, ou em nome de Jesus é incluído, mas não se deve usar o nome de Jesus como uma fórmula. Não se deve usar o nome de Cristo, porque o nome de Cristo representa a pessoa. O nome do Senhor representa a sua obra. O termo sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder na palavra de Deus. Sangue aqui não representa as gotículas do sangue, não é as hemácias, os glóbulos brancos, o plasma. Sangue de Jesus na Bíblia representa a obra justificativa, a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, quer dizer, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário tem poder para salvar o pecador. Assim, o nome do Senhor Jesus, nem o sangue do Senhor Jesus Cristo pode ser tomado como uma frase mágica com o intuito de um exorcismo evangélico. Não se deve usar o nome de Cristo ou o seu sangue em termos mágicos, porque isso não passa de prática de exorcismo. Isso é paganismo católico romano em seu pior estado, mas os líderes pentecostais, neopentecostais, trouxeram tudo isso para o meio protestante. E o que você vê, o que você vê diariamente no meio pentecostal é exorcismo evangélico. Exorcismo. Ali está, você liga a televisão ou entra numa dessas igrejas, congregações, e o que você vê? A prática do exorcismo evangélico. Uma pessoa é chamada e de repente manifesta-se uma possessão, supostamente, e ali você tem um diálogo com Satanás ou com o demônio. Você não encontrará tal coisa na palavra de Deus. Diálogo. E certas palavras são declaradas, uma performance, imposição da mão, como se o poder saindo do indivíduo, porque ele recebeu esse poder, aparentemente. Palavras são declaradas e o demônio é exorcizado. Agora, queridos amigos, nós não vemos isso, como eu mencionei, em Cristo e os seus apóstolos. Com exceção de Marcos, capítulo 5, quando o Senhor Jesus pergunta àquele endemoniado gadareno qual é o nome daquele demônio. É claro, ele deveria fazer isso, ele não precisou fazer isso porque ele não soubesse, não fez isso porque ele não soubesse, ele é Deus. Ele fez isso para o nosso benefício, para que fosse escrito aqui, registrado, que não havia um demônio, mas uma legião. E era necessário orar, e era a operação do maligno ali, mas você não encontrará diálogo do Senhor, porque ele estava expulsando pelo seu poder demônios, ele não estava exorcizando. Mas o que você vê no meio pentecostal é exorcismo. Observe a cena, ali está a pessoa trazida com o suposto demônio. Então o que acontece ali? O que acontece é uma entrevista com o demônio, né? Como é o teu nome? Fulano, primeira questão. Quando você entrou nessa pessoa? Não, mata virgem. E coisas como essa. Quanto tempo você está aí? O que é que você está fazendo? O que é que você já fez? O que você já fez com a tua esposa? Uma entrevista. Você percebe coisas como essa, você nunca encontrará tal coisa na palavra de Deus, porque Jesus e os apóstolos expulsavam pelo poder dado por Deus, para autenticar que Cristo era o Messias que veio, e os apóstolos eram os apóstolos de Cristo, não aqueles outros, porque eles haviam de registrar o Novo Testamento. A profecia apontava para isso. Mas o que você encontra no meio pentecostal em nossos dias é exorcismo, e no meio católico romano também. Você não vê isso na palavra de Deus. Você tem o capítulo 16 de Atos, onde o apóstolo Paulo ele diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele expulsa o demônio daquela jovem moça.
Mas ele não usa isso como uma fórmula mágica, ele não dialoga, ele não entrevista, ele não amarra, ele não põe o pé na cabeça, ele não segura, leva para cá, puxa, olha aqui gente, tira foto, o que você vai fazer? Eu vou fazer agora o momento, a música, coisas desse tipo. Todo esse teatro você não encontra na palavra de Deus. Ele recebera o poder do Senhor porque ele era um apóstolo autenticado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, Cristo nem os apóstolos exorcizavam demônios, usando fórmulas verbais, não entravam em diálogos com demônios. A palavra exorcismo, ela nunca é usada para descrever a obra do Senhor Jesus Cristo ou dos apóstolos na Bíblia. Eles expulsavam demônios e libertavam pessoa com um propósito. Cristo, sendo Deus, possuía o poder para isso, e os apóstolos receberam autoridade para isso. Nós já estudamos muito sobre isso, não é? Deixe-me lhe indicar esta série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo, está no site, nos canais da nossa igreja. Os líderes pentecostais, embora não utilizem a palavra exorcismo, é isso que eles estão fazendo. Então a pergunta é, se um crente deve buscar exorcizar um demônio, a resposta então é jamais busque fazer isso. Primeiro, porque uma prática pagã não recebe autorização bíblica. Segundo, porque não é isso que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos fizeram. Terceiro, que focar em expulsar demônios, chamando pessoas para irem à igreja para isso, é perder de vista as estratégias de Satanás. Muitas vezes, isso é algo muito sério, triste. As pessoas não observam a maneira como Satanás opera. Paulo diz que nós não devemos negar os ardis, nós devemos usar a nossa inteligência na palavra de Deus para entender como ele opera. Deixe-me dar uma ilustração de como ele opera. Centenas e milhares de grupos chamando pessoas para expulsar o demônio delas, porque o demônio que está na pessoa é a causa da sua infelicidade no casamento, da sua enfermidade, da sua pobreza. Essa é uma teologia demoníaca criada no meio pentecostal, neopentecostal, mas é muito antiga. E as pessoas são arrebanhadas e levadas para a noite de descarrego, para receber uma bênção, para tirar, e é ensinado que toda pessoa, ou muita gente possui um problema sério na vida e a causa deste problema é um demônio, seja você um crente ou não crente, esteja percebido ou não. Assim, o foco é este, venha. E sabe o que acontece? Bem, nós estamos acostumados, todo aquele teatro, não é, de luzes, de foco, de câmera, aquele tempo entrevistando o diabo, o Satanás e seus demônios e toda aquela coisa para mostrar o poder do indivíduo desta igreja e tantas entrevistas. Mas observe como Satanás, ele dá o checkmate em tudo isso aí. Enquanto as pessoas, as multidões que vão à igreja em busca de uma bênção terrena, uma bênção de Deus e não em busca de Deus e da sua salvação, estão ali dentro achando que o diabo foi colocado no chão, derrubado, e glória a Deus, porque veja, foi expulso, e regozijo, todas elas estão no bolso de Satanás. Porque enquanto Satanás dá o braço a torcer por um minuto, não é? Ser expulso, ser tirado de uma pessoa, ali está um lugar onde o evangelho não é pregado. E as pessoas estão indo noite após noite, dia após dia, em busca de uma bênção terrena, no lugar onde o evangelho não é oferecido. O único poder para salvar alguém. Estão ali imaginando que o diabo está sob o controle daquele grande homem, daquela grande mulher, deste grande ministério. Este é o ardir de Satanás. Tudo bem dar o braço a torcer, tudo bem perder um peão aqui para derrubar a rainha ou rei lá na frente. Nós não negamos o ardil de Satanás. Queridos amigos, jamais faça isso. As atividades de Satanás e seus demônios desde a vinda de Cristo e até o seu retorno, elas são alistadas na Bíblia em vários textos. Textos, por exemplo, como 1 Timóteo 4, 1, Tiago 3, João 4, Apocalipse 12 e tantos outros textos. São várias as atividades satânicas, demoníacas, listadas no período da igreja, ou no período do Evangelho. Mas a ocupação demoníaca, por possessão em larga escala, em multidões de pessoas, como no Antigo Testamento, não é mencionado no Novo Testamento, porque este não é o foco de Satanás. Ele foi tirado, este poder de dominar as pessoas contra a vontade delas, de possuí-las contra a sua vontade. Satanás e seus anjos mentem, tentam levantar discórdia na igreja, fazem guerra contra a igreja, perseguem a igreja, levantam sinagogas de Satanás, mantendo as pessoas ali louvando a Deus supostamente, continuamente busca plantar falsa doutrina no meio cristão.
envia os seus missionários do engano, ele copia tudo o que há na palavra de Deus, tudo, tudo. Se Cristo tem uma igreja, Satanás tem a sua sinagoga de Satanás. Se Cristo tem apóstolos, Satanás tem os seus falsos apóstolos. Se Cristo tem os seus profetas, Satanás tem os seus falsos profetas. Se Cristo tem a sua palavra, Satanás tem as suas visões, suas revelações. Claro, certamente, nós não negamos os seus ardis. Lembre-se disso. E lembre-se, em segundo lugar, que não há nenhuma instrução ou comando dado a crentes, a pastores, a líderes e a presbíteros, ao longo da história do cristianismo. Não há nenhum comando na palavra de Deus dado à igreja ao longo da sua história que dê autoridade para exorcizar demônios como parte do ministério cristão. Nós não encontramos isso. Nada é dito nas cartas pastorais sobre a obra de Timóteo, de Tito, dos presbíteros de Éfeso, de Corinto, nada do tipo. Nada nas cartas onde é delineado o trabalho pastoral de diáconos, nem em passagem como Romanos, Gálatas, Efésios, que lidam com atividades satânicas e tentações, você encontrará qualquer comando, exortação para crentes exercitarem exorcismo. Somente o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos receberam de Deus este poder para uma época específica, com um propósito específico. Nós já mencionamos. Mas talvez haja algumas perguntas em tua mente sobre este tema. Eu não irei responder porque não é o nosso tema nesta tarde. Deixe-me recomendar os estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Estão no site da igreja. Mas, queridos amigos, um crente deve arrogar para si o ofício de Cristo, dos apóstolos? Jamais. E tomar para si a ideia de que possui um poder, uma autoridade dada por Deus para reconhecer, dialogar e expulsar um demônio usando uma fórmula mágica, onde o nome de Cristo, o sangue de Cristo é mencionado de maneira alguma. De maneira alguma. Muitos exorcistas e curandeiros neopentecostais, eles pensam que exorcismo é uma parte necessária do exercício do seu dom de cura. Lhes foi dado o dom de cura, eles desenvolveram uma teologia que diz que enfermidades e problemas é o resultado de possessões demoníacas. Então, como parte do meu dom de curar, eu também, logicamente, tenho o dom de expulsar o demônio, senão não tem cura. Assim, eles saem por aí tentando curar todo mundo, exorcizando todo mundo, chamando as pessoas vir e volta, mesmo crentes em Jesus Cristo, para um descarrego ou o que quer que seja. E assim eles adotam e desenvolvem essas técnicas de exorcismo, mas isso não é ensinado na palavra de Deus. Muito bem, mas isso certamente não responde à tua pergunta. E no caso, embora raro, mas de uma real possessão demoníaca. Pastor, o senhor está dizendo que não há possessão demoníaca em nossos dias? Não, eu não estou dizendo isso. Há, de fato. Claro que há. São raras, mas há. Em casos como este, não descreverei aqui como identificá-la, a palavra de Deus mostra isso. Muito diferente do teatro que nós vemos por aí. Em casos como este, queridos amigos, nós devemos seguir o seguinte princípio, de que o Senhor Jesus Cristo, Ele somente é capaz de libertar uma pessoa explorada por Satanás, por um demônio real. Esse é o princípio. Então nós devemos urgir essa pessoa que nós conhecemos, que tem dado tais sinais, a se voltar ao Senhor Jesus Cristo e orar por esta pessoa, e instar e abrir o Evangelho com ela para que ela se volte ao Senhor. Porque o que adianta exorcizar, expulsar o demônio de uma pessoa quando ela continua no bolso de Satanás, perdida, em pecados? Nós partimos do princípio que só o Senhor Jesus Cristo tem este poder e autoridade. Nossa função é levar o Evangelho, é instar, evangelizar e clamar a Deus que mesmo dessa possessão demoníaca essa pessoa seja liberta e que ela seja então conduzida ao Senhor Jesus Cristo. Casos de possessão demoníaca, nós temos visto, acontecem de verdade quando pessoas voluntariamente se abrem ao maligno, através de contatos com supostos espíritos, religiões tão pagãs, um estilo de vida violento, rock and roll, se eu posso assim dizer, e tudo aquilo que comanda a mente do indivíduo, a morte, a miséria, a violência, a imoralidade, ou o que quer que seja, que é uma obra típica de Satanás, o contato com as trevas, a busca pelo ocultismo, isso torna a pessoa sensível, aberta a influências de Satanás. Mas ele não pode possuir uma pessoa contra a vontade dela. Em casos como estes que eu mencionei, nós mantemos este princípio bíblico. Outra coisa importante que nós aprendemos, eu preciso correr na palavra de Deus, é que nenhum crente deveria jamais buscar pessoalmente interagir verbalmente com um demônio que está em uma pessoa.
Por quê? Porque essa é uma violação, isso seria uma violação gravíssima do mandamento de Deus, que proíbe a interação e o diálogo com forças malignas. Você já percebeu como o neopentecostalismo, em suas supostas exorcismo, eles quebram dezenas de princípios bíblicos? Deus tem proibido qualquer interação verbal entre o seu povo e os demônios, e isso é de vital importância compreender. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 10 ao versículo de número 11. Aqui está uma das muitas proibições absolutas de que qualquer forma de envolvimento e interação com o demônio entre pessoas que temem a Deus possa acontecer. Deuteronômio 18, de 10 a 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem encantador, observe, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aqui está uma proibição absoluta de qualquer envolvimento, interação com demônios. Nós precisamos entender que essa interação verbal ou indireta entre um crente e um demônio é proibida. E a razão descrita aqui neste versículo é que tal interação, por qualquer razão que seja, é abominável, é detestável diante de Deus. Esta é a razão. Versículo 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isto é abominável, qualquer comunicação direta com o demônio, aos olhos de Deus, é algo detestável, algo vil, independente do propósito, mesmo que propósito evangélico. A palavra hebraica traduzida aqui como abominação no versículo 12 é muito interessante. Significa algo que você tem náusea e quer se afastar, algo repugnante. Isso é repugnante para Deus. Demônios são repugnantes, são abjetos, são espíritos maus, são cheios de ira, de engano, são maliciosos, extremamente perigosos. Nós somos absolutamente proibidos a interagir com ele, interrogando-os em uma sessão de descarrego ou de exorcismo. Repugnante, abominável. Deixe-me ilustrar isso aqui. É como um filho. Você tem uma querida filha, um pequeno filho, você dá um banho, está limpo, está cheiroso, uma roupa nova ali, brilhando, pronto para sair talvez, e de repente você descuida e encontra a criança brincando com os excrementos de um animal no esgoto, e você fica assim, não é? É esse o sentimento. Para Deus, ver seus filhos interagindo com demônios é abominável, é repugnante. De que maneira, queridos irmãos? De que maneira, como jamais, tais pessoas que se dizem homens santos, entrevistando demônios? Qual o teu nome? Quanto tempo você está aí comunicando, entrando em contato, dialogando? Serão enganados certamente. Observe outra coisa também. Um dos transgressores da lei de Deus aqui em Deuteronômio 18, porque isso é uma prescrição para não ser transgredida, é chamado no versículo 11 de alguém que consulta um espírito adivinhador. E alguém que consulta um espírito adivinhador é um médium, o intermediário entre uma pessoa e o espírito, um médium. Essa frase, que consulta um espírito adivinhador, é a tradução de apenas um termo no hebraico. Refere-se a alguém que se comunica com espíritos. Seja eu perguntar o nome do espírito ou conduzir um culto de exorcismo, ou seja, alguém que conduz uma sessão espírita, é a mesma coisa o termo aplicado. Mas há uma outra pessoa aqui também nesse texto, observe, nem quem consulte os mortos, esse é o espírita é quem consulta os mortos, supostamente mortos, porque não há contato entre vivos e mortos, são demônios. Alguém que consulte mortos em favor dos vivos, clarividência, etc. A palavra de Deus proíbe o seu povo de fazer o papel de um médium. A palavra de Deus proíbe o papel de fazer, ao povo de Deus fazer o papel de um médium. O que você vê nesses âmbitos evangélicos são médiums espíritas, entrevistando demônios em favor da pessoa que será liberta. A palavra de Deus proíbe médiums espíritas, interagir com o espírito, falar, tirar informação, teu nome, onde você entrou, entrevistar, fazer perguntas. Não deve haver tal coisa entre o povo de Deus. Agora observe,
Como um cristão, você jamais se viria aceitando o convite para ir a uma sessão espírita, não é? Jamais. Para receber um passe, acompanhar alguém recebendo um passe, um amigo, aprender algo num centro espírita, uma sessão espírita. Você sabe que isso é proibido, é abominável na palavra de Deus. Como um crente, você jamais buscaria um intermediador entre você e um espírito, um médium. Uma sessão não é entre você e um demônio. Você sabe que isso é abominável. Você se afastaria disso, correria disso. Mas hoje, você entra despreocupadamente em certos lugares evangélicos, neopentecostais, e o que você vê? Você vê um líder, um homem ou uma mulher, fazendo o papel de um médium, conversando com um demônio. O papel de um espiritista, espiritualista, entrando em contato verbal, interagindo com um demônio, entrevistando no microfone, perguntando o nome, dizendo, eu vou fazer com isso, rindo, trocando piada, 1 minuto, 2, 3, 5 minutos passando, quase o culto inteiro, perguntando tantas e tantas coisas, dialogando. Fuja disso, meu irmão. Corra disso, afaste-se disso, não pise num lugar desse, mude o canal, não se envolva com aquilo que é abominável a Deus. Os ardis de Satanás. As pessoas imaginam que estão controlando e amarrando ele, quando ele as tem no bolso, em lugar onde o evangelho não é pregado. São arrogantes, são soberbos, são orgulhosos e desobedientes à palavra de Deus, estes homens e mulheres que arrogam a si mesmos tais poderes e que infringem a lei de Deus. Oh, meus queridos amigos, tais líderes pentecostais nada percebem que aquilo que estão fazendo é descrito na Bíblia como espiritismo, exorcismo. Será que eles pensam, marque você, será que eles imaginam que podem se envolver e se engajar com espíritos imundos e sair dali da situação ileso, limpos? A terrível verdade é que essas pessoas que advogam exorcizar, serem exorcistas evangélicos, expulsadores de demônios, são exatamente as pessoas mais prováveis a se encontrarem em grande risco espiritual de interferências demoníacas em suas vidas, semana após semana, dia após dia, se envolvendo com estas coisas. Acaso é coincidência que com frequência em nossos dias você ouve nos telejornais, na internet, na TV, que um desses super exorcistas, super profeta neopentecostal, super profetiza, que voa no Espírito, que profetiza no Espírito, que expulsa os demônios, caiu em um crime, um pecado grave e grosseiro e se descobriu toda uma imundície na vida dessa pessoa? Será que é por acaso isso? Que o coração foi entregue à ganância e se tornaram charlatões, se envolveram em moralidade grossa e tiraram a vida de pessoas? Você não pode interagir com demônios e sair limpo dessa situação. Será que é por acaso que tantas pessoas estão demonstrando problemas de esquizofrenia e cuja vida familiar e casamento é uma desordem, inverter os papéis no lar e não tem foco nem raiz na palavra de Deus, ao lidar com questões como essa? Eu tenho visto isso de montão, assim por dizer, e você vê isso na televisão em tantos meios. Você não pode sair ileso ao lidar com estas coisas. É por isso que a palavra de Deus é taxativa ao proibir tais coisas. Eu sinto que eu gastei muito tempo neste ponto, que deveria ser apenas um parêntese aqui nesta tarde. Mas eu precisava tocar nisso. Mas deixe-me seguir agora, nesses próximos momentos, de maneira um pouco mais breve, a lidar com a maneira como o inimigo, então, de fato opera na vida do crente, na vida da igreja, contra a obra do Senhor. Coisas que ele pode fazer e está fazendo contra a igreja. Bem, a natureza da estratégia de Satanás contra a igreja no Novo Testamento, ela é descrita em textos, como eu mencionei, como 1 Timóteo. Abra comigo nesse texto, capítulo 4, versículo 1. Há muitos textos, e darei apenas com um, 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito, isto é, o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos que nós vivemos, apostatarão alguns indivíduos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
Satanás, ele polui igrejas locais, trazendo o mundo para dentro dela e ideias satânicas para dentro delas. Essa é uma maneira que ele opera. Em Mateus 13, não abrirei, nós aprendemos na parábola do semeador, o trabalho da igreja de evangelizar, de pregar o evangelho, que Satanás interfere com a transmissão da palavra de Deus. E ele interfere de toda maneira, ele tenta mudar a palavra, ele tenta mudar a maneira de interferir, e das maneiras mais óbvias e práticas. Há lugar que diz que prega o evangelho, mas você entra para sentar ali e ouvir o evangelho, ele interfere. Como? Gente andando, gente saindo, é música, é barulho, é gente pulando, é criança, ele interfere com o teu próprio ouvir do evangelho. Isso é que o evangelho é pregado. Ele interfere na pregação do evangelho, para que ela não chegue à tua mente, ou que você não esteja apto a absorver a palavra de Deus. 1 Timóteo 4:1, ele inspira falsos profetas e falsos trabalhadores cristãos, não regenerados, é claro, que produzem ensinos hereges. Entenda isso é muito real no século XX, já de muito tempo. Ele sugere ideias, ele soberbece pessoas, chamados aqui de falsos profetas e líderes, para que esses indivíduos produzam sistemas de conhecimento, sistematizem ideias, imprimam, espalhem pelos seminários, torcendo o evangelho, torcendo a vida cristã, esvaziando a Bíblia, a tal ponto que esse livro não é divino, tem que ser relativizado, tem que ser esvaziado, tem que ser contextualizado, senão não serve. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, ele coloca falsos crentes dentro de igrejas locais. Sim, esteja atento a isso. É ele quem está por trás de toda a apostasia. No Novo Testamento nós encontramos demônios como agentes de apostasia, buscando corromper a igreja por dentro ou por fora, através de movimento. Apostasia está associado à ação demoníaca. Veja 2 Tessalonicenses 2:9. Alguns não parecem crer nisso, apenas um texto. 2 Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Você sabia que no final dos tempos, esse período que nós estamos entrando, se intensificará os falsos milagres e as falsas operações de sinais? Falsos não porque não sejam milagres e coisas grandiosas, são, mas que não são segundo a verdade. Por isso que a resposta de Cristo a tais pessoas naquele dia é: Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome e fizemos muitas maravilhas, nunca vos conheci. Claro que ele sabia quem eles eram, mas não os reconheceu como os dos seus. Significa dizer que há falsos operadores de milagre, e há coisas que acontecem, sim, mas que não partem da verdade, queridos amigos, porque Satanás também tem poder, ele está por trás da apostasia, do fugir da verdade, do se afastar da pureza da palavra. Aqueles que promovem novas doutrinas, ele infiltra no meio da igreja. Aqueles que promovem novas doutrinas, ou doutrinas contrárias à verdade, eles não percebem, me parece, que seus autores, de onde eles tomam essas ideias, são pessoas influenciadas por demônio, que sugerem as suas ideias, suas mentes, ideias extravagantes. Veja um único exemplo de muitos. Você observa aí, não, essa teologia do abraça tudo, a teologia que diz: venha como está e permaneça como está. Você já ouviu essa teologia por aí? Venha do jeito que você está no teu pecado. Sim, venha, mas para permanecer no teu pecado. Nós te abraçamos, te aceitamos. Essa teologia se espalha por toda parte, não é verdade? E as pessoas que promovem essas ideias de que a Bíblia precisa ser relativizada, a Bíblia precisa ser revisada, e nós precisamos incluir o pecador como ele está e abraçá-lo como um cristão, sem que tenha havido uma obra de regeneração, são doutrinas de demônio, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é para transformação da vida. Assim eles buscam isso do marxismo, do liberalismo, de onde quer que seja, de autores seculares, mundanos, muitas vezes, tentam fazer uma síntese daquilo para aplicar no meio cristão e desenvolver suas categorias, não é, de intermediação e coisas desse tipo. Não percebem que isso provém da mente de ateus, de pessoas que tinham uma agenda satânica. Queridos amigos, eu não preciso ir longe, você está acostumado a ver estas coisas. Se Satanás pode entrar em igrejas e se inserir ali com falsos ensinos, então ele irá confundir, desvirtuar o crente, e assim ele triunfa sobre uma igreja local. E o que nós temos hoje no Brasil, aqui em São Paulo em particular, são muitos grupos
onde não há mais um pastor ali. Ali há um cientista social de má qualidade, mas um cientista social que absorveu das ideias deste mundo e sequestrou a plataforma daquela congregação e agora tenta passar sua agenda de doutrina sobre uma congregação. E você vê isso por todo lado. Satanás pode entrar em igrejas e inserir ali o seu falso ensino. Ele irá confundir, desvirtuar o crente, e assim ele triunfa sobre uma igreja local. E ele continuamente busca fazer isso. Para impedir e dificultar o evangelho, muitas vezes ele tenta o crente ao mundanismo, à preguiça, à indiferença, com o sofrimento das almas perdidas. Esse crente ele vive em torno de si mesmo, no trabalho, em casa, ele não tem paciência com ninguém, ele não vê alma em ninguém, só vê esse chefe, essa pessoa, isso, esse entrave, isso, aquilo, ele não evangeliza. Ele gera perseguição física contra a igreja. Neste momento há países onde igrejas são ilegais, a Bíblia não pode ser impressa, não é mais um ou dois, são dezenas. Você não pode entrar no país com uma Bíblia na mão, eles vão ver na tua mochila, te perguntar, você não é permitido entrar. Ele controla pessoas que se opõem ao Evangelho, ele cega as suas mentes através de falsas ideias, e assim, por meio dessas pessoas, ele passa a legislação, lei, influencia pessoas, cria uma cultura intrinsecamente mundana, espalha isso por todo lado. E assim a imoralidade é legalizada, aplaudida, o assassinato de crianças no ventre de mães é aplaudido, leis para provar, que são aprovadas para punir quem se opõe a essas coisas. E em tudo isso nós vemos a mão e a orquestração de Satanás. É assim que ele opera. Mas o movimento neoevangélico e muitas vezes pentecostal, ele retrata Satanás como um bicho feio, com chifre verdinho, com arpão. Enquanto eu não vejo ele na rua, eu imagino que ele não está operando. Ó, queridos amigos, Satanás dá gargalhada destas coisas. E quão tenebrosa não deve ser essa gargalhada. Ele opera incessantemente contra o salvo. Outras vezes, ele nos tentará por meio de amigos ou familiares não salvos ou carnais. Veja, esse é um dos ardis mais comuns que Satanás usa contra um crente. E crentes recém-convertidos, às vezes, não percebem isso com facilidade. Satanás faz isso com mais intensidade com o novo salvo, para arrastar o novo salvo da fé e de uma vida zelosa e santificada. Quando Satanás não tem sucesso atacando diretamente a mente do salvo, e o crente resiste pela fé e clama ao Senhor e se firma na verdade, sabe o que ele faz? Rapidinho ele muda de estratégia e ele passa a influenciar pessoas não regeneradas próximas daquele salvo, pessoas próximas do crente, para influenciarem o crente contra a palavra de Deus, para influenciarem o crente contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É verdade, isso acontece muito. Satanás tentou Eva para que Eva tentasse Adão. Satanás tentou a esposa de Jó, para que a esposa tentasse a Jó a abandonar sua fé e sua dependência do Senhor, não foi? Está ali, Jó mal, numa dificuldade. Você ainda continua com fé em Deus, amaldiçoa Deus e morre. Isso foi Satanás por trás, certamente. Ele tentou Pedro para que Pedro desestimulasse de Cristo, para não ir à cruz do Calvário. Senhor, não faça isso contigo, eu tenho piedade de ti mesmo. E o que Cristo disse a ele: para trás de mim, Pedro? Não, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possesso por um demônio, mas ele entendeu muito bem as tentações do maligno sobre seu discípulo Pedro, as mesmas que Satanás lançou contra o próprio Senhor no deserto. Assim ele tenta pessoas não regeneradas, por mais que sejam evangélicas, ou mundanas, ou não se interessem por Deus, para desestimular e atacar o crente. Quantas vezes ele tenta crentes carnais para desencorajar outros crentes fervorosos, dedicados. Oh, você já faz demais na obra de Deus? Pensa em você um pouco, rapaz, para de fazer tanto. Você vai viajar a cidade inteira para ir naquela igreja bíblica? Será que não tem nenhuma outra igreja bíblica aqui do lado de casa? Para que isso? Pensa na sua família agora, sua esposa. Você quer orar e ler a Bíblia, a palavra de Deus? Todo crente será provocado, desestimulado por um parente, um amigo não crente, a arrefecer a sua fidelidade. Se agora é uma santinha, um santinho, né? É só Bíblia, é só Deus isso, a Bíblia aquilo. Quantos crentes não passam por isso? Se agora virou um fanático, só fala de Deus, céu, salvação, sem a cabeça fechada, quadrado.
Você sempre foi uma pessoa bacana, você perdeu a graça, não participa mais com a gente das coisas da família, da boa farra. Você era muito mais legal quando você não ia à igreja. Você já passou por isso? Ou quando um crente está resolvido, firmado a servir a Deus, ao Senhor, ele deve se preparar para muitas tentações como essas, vindo mesmo de pessoas mais próximas de você, que não conhecem a Cristo por experiência. E nós não identificamos que isso é Satanás, não é? Nós nunca identificamos. Veja os seus ardis, ele inverte a ordem das coisas, não é? Quando o crente está resolvido a servir ao Senhor, ele vai se levantar. Hoje eu vou ler a palavra, e esta semana eu vou orar. Sabe o que vai acontecer? O telefone vai tocar, uma visita vai chegar assim a anunciar, todo tipo de coisa. E ele coloca mais intensidade e mais importunação na tentação por meio de amigos e famílias. Quando Satanás percebe, quando ele percebe que ele está conseguindo vantagem sobre um crente com essas tentações indiretas, então ele coloca mais intensidade nelas, e essas importunações de amigos, de familiares, passam às vezes a se tornar desprezo, perseguição, humilhação. Mas agora, sabendo disso, meu irmão, você pode perceber qual é a fonte disso. Não estou dizendo que a pessoa ali do lado está endemoniada, mas ela está sendo tentada a tentar o crente. Você pode voltar-se a Cristo em oração, logo que essas coisas se iniciarem, e se firmar no Senhor, se manter firme no Senhor. Lembre-se disso também, que muitas vezes essas tentações elas são necessárias para provar a sinceridade da nossa fé, do nosso zelo, para mostrar se nós iremos deixar tantas coisas para seguir a Cristo, porque há um preço a se pagar. Assim, estas coisas são necessárias também. Mas lembre-se também que ele pode incitar e urgir, mas ele nunca pode nos forçar. Ele pode tirar a nossa alegria e paz, trazendo pensamentos conturbados, mas ele não pode tomar a nossa salvação, nem nunca possuir um crente contra a sua vontade. Na verdade, nenhum crente pode ser possuído por um demônio, lembre-se disso, marque isso, porque isso tem aterrorizado muitos evangélicos. Isso não é bíblico, querido amigo. O Senhor Jesus Cristo, ao limpar a casa, Ele próprio entra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O homem valente foi vencido por um mais valente. O crente não pode deixar de ser crente e agora tem um demônio dentro dele. Lembre-se disso. Satanás pode criar brechas entre marido e esposa, entre amigos. E eu não estou falando aqui em faltas graves de um contra o outro, como adultério, mas questões do dia a dia. Ele pode criar brecha, frieza, desentendimento, insinceridade, mau temperamento, mas ele nada pode fazer para prevenir uma reconciliação sincera entre casais, entre amigos. Ele não pode fazer isso. E isso significa resistir o diabo. Eu oro ao Senhor, eu ponho o orgulho de lado, e há perdão, e há andar junto entre casais, entre irmãos em Cristo. Ele pode disparar pensamentos em nossa cabeça a partir do exterior, mas ele não pode fazê-los ficar ali, a menos que nós permitamos, a menos que nós deixemos isso ali. Às vezes, Satanás tenta manter um crente em um estado de dúvida, de questionamento, de tristeza sobre a sua salvação. E quando você peca, então sabe o que ele faz? Ele é muito ardil, muito astuto. Quando você peca, ele irá colocar a sua mente, o seu foco, em cima do teu pecado, de tal maneira que você entre em desespero. Ele faz com que você pense mais no teu pecado do que no teu Salvador e a provisão para o perdão. Ele opera dessa maneira. Ele quer assim encher a tua mente com pensamentos de pecados que você cometeu no passado, tentações para o pecado que você enfrenta hoje, para que assim todos os pensamentos sobre Cristo, a obra dele por você, o amor de Cristo por você, você negligencie isso aí, seja apagado da tua mente. O objetivo de Satanás é que você foque sobre a tua ferida mais do que sobre o remédio de Cristo. E o remédio para essa estratégia está em textos. Abra comigo como 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você está passando por essa situação, ataques de Satanás na mente,
Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que pecados confessados, que pecados perdoados, que pecados abandonados não podem ser usados pelo acusador para te acusar diante de Deus. Você já foi perdoado por eles. Este pecado que você cometeu, se você o trouxe a Cristo em verdadeiro arrependimento, o tribunal foi estabelecido, o julgamento foi exercido e ele foi pago em Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Assim o caso foi arquivado. Satanás não pode ir no arquivo e trazer por diante de Deus e te acusar no pensamento. Pecados encarados, confessados e abandonados não devem, embora ele use, mas não podem trazer acusação contra você, embora ele seja aquele que acusa os eleitos de Deus. Assim, não permita estas coisas. Se você encarou e confessou, levante os teus olhos para o Senhor. Qual deve ser a nossa postura, então, diante destas coisas? Bem, nós temos um tremendo dever. A Bíblia primeiro nos adverte contra a complacência espiritual. Nós precisamos identificar primeiro, recorde, que há um inimigo dentro de nós, chamado velho eu, um resíduo do pecado. Lembre-se de Paulo em Romanos: permaneceremos no pecado para que a graça abunda? De maneira nenhuma. E lembre-se que nós temos um inimigo externo também, que toma vantagem da reminiscência do pecado em nós. Queridos irmãos, é necessário testar, provar os espíritos da verdade e do erro. Não seja esse tipo de evangélico que vai em qualquer lugar buscar uma bênção. Pense, ensinos heréticos, eles são bombardeados na mente de todo crente, dia e noite na internet. Você nem pede, mas chega no teu celular, todo tipo de coisa, de crente sincero, tem boa vontade, mas envia uma heresia para você sem perceber. Você deve ver isso com muita calma e seriedade. Não seja esse tipo de crente sentimentalista. Oh, que figurinha bobinha, um bebezinho, um cachorrinho, uma mensagem junto e essa coisa. Qual é a doutrina que está por trás disso? Qual é o ensino por trás disso? Não seja esse tipo de crente sentimentalista que passa coisa para frente o tempo todo sem perceber. O cavalo de Troia, a armadilha, o erro que se espalha. Não caia em frases bonitinhas sem perceber a lógica dela, se ela possui base na palavra de Deus. Observe as premissas. Você tem a palavra de Deus em tua mão, assim está um chamado, uma advertência a estar atento, a vigiar. O dever de cada crente, de cada igreja. Nós não podemos permitir o mundo entrar na igreja, seja pela adoração, pelos modismos. Nós não podemos ser passivos e indolentes quando confrontados com os instrumentos do diabo, falsos profetas, falsos líderes e anticristo. O crente precisa aprender a identificar e a rejeitar o erro, a mudar o canal, a sair daquele lugar, não entrar, não aceitar o convite. Nós precisamos disso, queridos irmãos. Nós devemos conter os assaltos do diabo. Nós devemos proclamar a verdade de Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o maligno, e é assim que nós vencemos o maligno. Assim nós precisamos de fé nas promessas de Deus, de que Ele estaria conosco até o final, e assim nós vencemos. Nós não vencemos por um poder que é debaixo da manga, nós não vencemos porque somos fortes, e nós mesmos somos fracos. O maligno é muito mais forte do que nós, muito mais inteligente do que nós, muito 1000 anos-luz. Nós vencemos porque nós estamos em Cristo, em Sua palavra. E conquanto nós temos ela em nossa mente e coração, nós somos mais do que vencedores. E nós vencemos porque Ele venceu o maligno. E por fim Ele nos guardará até o final. Assim, quanto por um lado é um erro tornar-se obcecado com pensamentos sobre Satanás e demônio. O demônio está aqui, está daquele lado, está acolá, eu tenho que correr, eu tenho que fazer alguma coisa. Cuidado com isso. Por outro lado também, não perceber como ele age pela mentira e pelo engano, não perceber como ele age em toda parte, como ele é contrário a nós, é se tornar uma vítima nas mãos do maligno. Queridos amigos, deixe-me concluir aqui. Aqueles que estão em Cristo, eles são parte da família de Deus. Nós não precisamos temer, estar suando frio por causa do maligno, porque nós já o vencemos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos estar alertas, vestidos com a armadura de Deus, é a palavra, e resistir o opositor enquanto nós servimos a Deus. Mas em Cristo, que é o capitão da nossa salvação,
nós enfrentamos Satanás e os seus demônios e um mundo controlado por ele sem temor, sem temor. E conforme nós permanecemos em Cristo, firmados nele, nós permanecemos mais do que vencedores. E se Cristo Jesus, é maravilhoso esta verdade da palavra de Deus, se ele esmagou a cabeça da serpente na cruz, nós, logo ao retornar Cristo Jesus a este mundo, nós esmagaremos com Cristo o corpo de Satanás. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Mas até que isso aconteça, este é o comando do Senhor Jesus Cristo para todo crente, para toda a igreja: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.